Gente, bom dia. É assim, né? A gente sempre começa com esse bom dia, né? E a gente vai abordar um assunto muito delicado. Delicadíssimo mesmo, sabe? Eu refresquei a minha memória com um vídeo assistido de um cidadão muito inteligente. Eu vou considerar ele muito inteligente. É assim, vejam bem, eu voto desde a idade de 20 anos. Eu tenho 71 anos, né? Então eu voto há 50 anos. Desde 20, 71, 51 anos votando. Tá? Olha, vejam bem, 50 anos votando, eu já vi fraude. Eu já vi, testemunhei fraude, inclusive nós denunciamos essa fraude no fórum. Só que, sabe, quando a gente tem baixo poder aquisitivo e a gente não é visto como cidadão, a gente é visto como mais um, mas não um cidadão, assim, digamos, de alta repercussão, não. Nós denunciamos um resultado de uma eleição que nós entramos com uma ação na justiça para que fosse feito recontagem nos votos ou qualquer coisa parecida. Nunca aconteceu nada. Então eu estava assistindo um vídeo de um cidadão que disse que nós, brasileiros, até o recibo do pão a gente traz da padaria. Até o recibo do pão. Quando você vai no banheiro, tu tem que ter o quê? Papel higiênico para poder se limpar, para justificar que tu conseguiu fazer aquele momento especial, né, da vida. E tudo na vida envolve provas. Tudo. Tu casa, tem que assinar um documento de casamento. Casou, tem que assinar um documento de casamento, contrato. Enfim, tudo. Compra o celular, tu tem que ter recibo daquele aparelho para provar que aquele aparelho é teu. Que um dia, se ele for desviado, alguma coisa roubado pelos filhos do Lula, tu tem provas do que aquele aparelho celular é teu. O chip. Compra um chip tudo certo, mas tu tem que cadastrar teu chip. Se tu não cadastrar o chip, tu não consegue fazer ligação. Tá. Mas votar que é comprometer o nosso PIB num valor absurdo, gerar impostos, gerar a coisa mais sensível de uma situação, que é envolver uma pessoa como gestor do município, gestor do estado, gestor da União. Tu não tem provas. Eu votei nessa eleição passada para o Antônio, digamos assim, eu vou sugerir, ou para o Benedito. Mas que prova tenho eu que eu votei para ele? Então, para o eleitor se respaldar do que ele votou para um candidato, ele teria que ter o recibo do voto dele. Porque no dia que ele quisesse até fazer uma denúncia, um protesto contra aquele cidadão, ele tinha provas, que era o recibo do voto. Por exemplo, eu vou falar eu investi numa prefeita aqui de Oeiras do Pará. Aqui de Oeiras do Pará. Eu fiz investimento nela. Eu digo alto, altíssimo. Comprei caçamba, comprei uma série de coisas, fui candidato junto com ela, gastei dinheiro que eu tinha, capital que eu tinha. Depois que ela ganhou a eleição, depois que a gente colocou ela no poder, ela esqueceu que ela me devia, esqueceu que ela tinha tido um compromisso comigo. Até minha aposentadoria que estava em andamento eu não consegui me aposentar porque eu me envolvi na campanha. E perdi. Se eu tivesse recibo do que eu teria votado para ela, do que eu tinha, né? Eu podia até pensar alguma outra coisa. Então, a prova, gente do Brasil inteiro, jurista do Brasil inteiro, vamos atrás da prova do nosso voto. Quando você votar, exija
Exija com que a justiça crie maneira de justificar o teu voto. Porque a urna eletrônica, ela não é segura. Eu digo para vocês que ela não é segura. Com baixa experiência em informática, mas eu digo para vocês que a urna, ela não é segura. Eu deixo meu ponto de interrogação. Até onde nós iremos votar sem ter provas do nosso voto? Gente, ministros do Supremo, aqueles que não estão envolvidos em mãozada de dinheiro dos outros, vamos atrás para legalizar o nosso voto, com que nós possamos ter voto, provas do que nós votamos por Antônio, por Benedito, por José. Porque não é justo a gente votar e não ter provas. Então, gente, o Milton Amaral de Oeiras do Pará que está fazendo esse vídeo. Eu tive a ideia de que nós somos malucos, ou seja, os grandes e inteligentes, eles nos tornam malucos de tu votar sem saber para quem. Então, gente, um abraço e bom dia.